Bom, vamos colocar essa barra aqui e prender ela na dianteira. Porque essa parte do carro tem um metal bem fino, é meio molenga. Então vamos colocar umas barras de suporte. A nossa ideia aqui é dar mais rigidez à estrutura. Aí a gente vai poder tirar ela sem danificar nada. Tem que soltar ela toda e deslizar no lugar. Preciso pegar mais desses parafusos. A dianteira desses carros é sempre um pesadelo. E essa aqui é ainda pior do que o normal, porque ela foi toda soldada junta. É uma peça inteira. Então não só o manuseio dela é difícil, mas também tem muito peso pendurado nessa estrutura super flexível. Tudo vai ser remontado depois. Mas nós não temos muita margem de erro. Tudo tem que acontecer como a gente quer. Tá todo mundo pronto? Devagar. E agora levanta. Vamos levar até a funilaria. Tem que tomar cuidado com isso. Essa dianteira está sendo sustentada por barras de ferro. Eu, pessoalmente, não sou um grande fã de uma dianteira numa peça só. Tem muita coisa que pode dar errado. A barra de suporte? Sim, ela é forte o bastante nessa direção. Mas não ajuda muito nessa outra direção. Então, enquanto ela estiver na posição, eu acho que a gente não vai ter problemas. Mas se eu achar uma rachadura naquela coisa... ninguém vai querer ser o destinatário da má notícia. Podem apostar. A funilaria tá 90% pronta. Agora tem que colocar o carro na roceira e levar para o setor de pintura. Tá bom, vou levantar. Aí tá bom. Quando a gente coloca uma carroceria na roceira, a gente tem que tomar alguns cuidados. Número 1, ela não pode cair. Isso é o principal. Número 2, a gente tenta deixar equilibrada, porque facilita na hora de girar. Se o carro ficar alto demais, quando você rodar a lateral dele, ele não vai parar de girar. Se ele ficar baixo demais, fica muito pesado para girar. Então, a gente tenta achar aquele ponto certo, onde a coisa toda fica equilibrada e pode ser girada sem esforço nenhum. A carroceria já está na roceira e está equilibrada, então é só seguir. Agora a gente está se aprontando para aplicar a textura na parte de baixo dele. Aplicar a textura é uma boa ideia por muitos motivos. Deixa o carro mais bonito e permite que as pessoas usem os carros. Agora eu vou aplicar uma textura preta nesse selante branco. Eu preciso deixar uma camada uniforme com uma borda de aparência bem profissional. E aí terminamos. A textura que usamos é bem específica para carros como esse. Eu gosto principalmente porque você aplica ela por cima do selante e ela cria uma camada emborrachada na parte inferior do carro. Aí você pode aplicar uma mão de tinta na base, depois uma mão de agente e uma de verniz por cima. Assim, quando o motorista estiver dirigindo, se a parte inferior for atingida por uma pedra, ela vai ricochetear e não vai causar nenhum dano na carroceria. Pra ser bem honesto, pintar um carro é tipo a melhor coisa pra mim. Certeza. O que temos aqui, hein, Bryce? Lá vamos nós. Sempre que posso, eu gosto de trabalhar com o Fred. Ele é um cara legal, é um cara divertido. Às vezes é inconveniente, mas ele é muito bom no que faz. Você foi oficialmente batizado. O homem, o mito, a lenda. Beleza, Seu passado diz tudo de você. Então. Legal. Bora fazer um selante. Bom, acho que o Fred não sente por mim a mesma coisa que eu sinto por ele. Um pouco de animação não mata ninguém. Senhoras e senhores, o homem, o mito, a lenda, agora vai aplicar o selante.
O motivo para aplicar o selante é que ele tem pequenas bordas, como essas, que são puro metal e tem um pouco de massa em alguns pontos também, então ele vai vedar tudo. Ele é importante por vários motivos, mas o motivo principal para fazer isso é que se ele tivesse perfeito, só com alguns pontos escuros, quando você passa o selante em toda a carroceria, você consegue uma cor uniforme por baixo e quando depois aplica a tinta por cima, acaba cobrindo tudo mais rápido. O Fred vai aplicar o selante nesse Chevy e eu vou começar a preparar a tinta que vamos usar. Eu gosto muito dessa máquina de mistura. Primeiro que ela é super organizada. E ela faz todo o trabalho pesado pra gente. Isso aqui mostra o que você tem dentro da lata. Essas latas ficam nessas prateleiras presas na correia. E quando ela é acionada, ela mistura toda a tinta. Então, é super simples e funciona muito bem. Eu uso muito essa unidade aqui. Essas coisas são incríveis. É o melhor sistema de ar fresco que eu já usei. E já usei um montão, viu? Quando esse carro chegou, ele tinha um vermelho meio amarronzado, bem bacana e vibrante. Então o Dave quis brincar um pouco com essa cor e criou uma variação dela. Misturando algumas cores e tons diferentes, a gente conseguiu criar essa cor. É uma cor natural, mas tem um efeito candy nela. Colocamos um perolado vermelho cobre na parte de baixo e ela ficou com um tom meio dourado com um vermelho por cima. É uma cor muito bonita de ver. Uma demão já foi. A atenção do Fred com os detalhes e perfeição é realmente a melhor que eu já vi. Eu acho que a maioria dos selantes tem uma aparência irregular. E quando eu digo irregular, eu quero dizer uma aspereza nela. Precisa ficar 100%, senão não é bom o bastante para ele. Isso me incomoda. Uma demão já foi. Hoje estamos pintando um Chevy 41. Se você olhar de perto aqui, tem esses pontinhos. Eles vieram de baixo. Tudo precisa ficar impecável. Precisa estar 100% perfeito. Eu sou muito detalhista, o Fred é muito detalhista e após a primeira mão percebemos uma textura áspera subindo a superfície. Isso me incomoda, então eu lixo. Eu só preciso dar uma volta completa no carro. Eu passo a lixa, removo isso e estamos prontos para continuar. Para resolver esse problema, a gente gosta de aplicar a primeira camada base e então cozinhar ela por cerca de 20 ou 30 minutos, deixando ela secar muito bem. Depois a gente entra com uma lixa 800, ela vem colada num tipo de espuma. A gente passa ela numa só direção, tentando cortar o topo desses pequenos pontinhos que vão aparecendo. Assim tudo fica plano, fica achatado, porque à medida que você vai aplicando, esses pontinhos ficam maiores e temos que nos livrar deles. É meio que uma obrigação, você tem que fazer isso. Eu descobri que a maioria das pessoas não faz, eu não sei porquê. A coisa toda tá nos detalhes. Acho que é isso que separa a nossa oficina das outras por aí. Vamos aplicar outra camada para garantir, depois outra para orientação e depois terminamos. Tá pronto? Vamos nessa! A camada de orientação é a última mão que aplicamos para toda a tinta metálica ou perolada. Ela deixa a pintura mais suave e consistente, sem nenhuma mancha ou deformidade. A gente já colocou a cor e vai polir a carroceria, depois encerrar com o verniz, aí dá para ver a aparência final. O primeiro passo é um lixamento com uma lixa 600. Nós começamos com ela porque fica fácil de ver se você eliminou o efeito casca de laranja e outras imperfeições do verniz. Assim que o carro sai da cabine de pintura, o Brian e o Javier começam a trabalhar. Primeiro eles procuram as imperfeições, eliminam tudo com a lixa, depois fazem um segundo lixamento, ainda seco. E depois fazem um lixamento úmido. Depois seguem lixando com um composto aplicado no disco de lã e daí finalmente fazem o polimento. E essa é a operação que realmente faz o brilho surgir na pintura. As pessoas fazem o lixamento úmido porque é um processo mais limpo. Você deixa a superfície um pouco mais plana, mais suave. Depois que termina o lixamento úmido,